Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História Diversa Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou você está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, com uma convidada ou convidade muito especial, como é que a gente tem aqui hoje, que eu apresento já para vocês. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, assinar o canal no YouTube para toda vez que a gente tiver episódio novo aqui, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais também, porque a gente, além do episódio grande, a gente acaba fazendo muitos cortes aí e também soltando bastante aí nas redes sociais. Bom, nossa convidada de hoje é doutora em letras, com pesquisa nas áreas de nação, imigração, memória e identidades. É autora do livro de poemas Macala, da peça Joana Mina, dramaturgia que resultou do edital Dramaturgias em Processos do Teatro da USP. E de novelas escritas com a assinatura Ruth do Casso, que a gente vai falar disso aqui também. Mata Doce é seu primeiro romance pela Alfaguara, lançado pela Alfaguara, e o primeiro que assina também com seu nome, Luciana Aparecida. Seja bem-vinda aqui ao Histórias Diversas. Ai, obrigada. Muito feliz em estar aqui para essa conversa. E a gente está super feliz aqui. Aproveitar essa janela que você veio para São Paulo. Isso. Falei, não vou perder essa chance. Ainda bem, que eu fiquei bem contente com o convite. Perfeito, a gente também, super. Para a gente começar aqui nosso papo, como que a literatura entrou aí na sua vida? Sim. Foi desde criança ou uma coisa mais tardia? Como é que foi isso? Desde criança. Eu venho de uma família leitora. Minha família lê muitos livros. Eu fui criada com meus avós numa comunidade rural no Vale do Rio de Quiriçá, o Charco, o nome do povoado. E aí meus avós sempre leram muito. Minha avó gostava mais de prosa e meu avô de poesia. Ela era uma grande leitora. Eu digo, minha avó é uma mulher viva, tem 98 anos, mas agora não está lendo mais, né? Como lia antes. Ai, que demais. E ela lia muitos romances. Ela amava romance. Dizia que esse era o gênero melhor para se pensar o mundo e tal. E então eu fui vendo aquilo, né? É claro que tem um momento da vida que você está lendo ali porque é obrigada. Minha avó me obrigava a ler 2 vezes ao dia. Então, maravilhoso. Então não foi simples. Teve um momento que eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo outras coisas. Exato. Mas a contravenção tá aí. Eu acho que a literatura surge na minha vida muito a partir desse lugar também. Teve um dia que minha avó estava... Teve um momento que saímos da zona rural e fomos para a cidade. A cidade é Santa Inês, que é uma cidade bem pequenininha também, porque quando eu falo cidade, às vezes a pessoa pensa, veio para Salvador, São Paulo. Não, é uma cidade pequena. E aí, nessa cidade... Que o interior tem o interior do interior, né? Tem o interior do interior, exatamente. Nessa cidade, minha avó tinha uma mesinha que ficava no quarto dela, que era como se fosse a mesa do santo. Que ali estava um lugar de muita seriedade na casa, né? Que era o lugar que minha avó acendia uma vela, minha avó é uma mulher muito religiosa e tal. Então, ali estavam as imagens dela do Preto Velho, a Cabocla, enfim, várias imagens no campo religioso, Cosme e Damião, demais. Tudo. Era um lugar que uma criança não tinha que estar mexendo. E, claro, era um lugar que a criança queria mexer. Aí eu devia ter uns 8 anos, quando eu fui nessa mesinha de minha avó e tinha um livro forrado, bem bonito forrado, e estava escrito assim, a Bíblia Sagrada. Aí eu abri esse livro e tinha palavras assim, uma putaria. E aí eu descobri que existiam livros proibidos na casa, que existiam livros que estavam na sala, que era o que ela dizia que eu tinha que ter acesso, que tinha que ler, e tinham esses outros. Então, ali, eu li A Carne, de Júlio Ribeiro, li Jorge Amado, nossa, Gabriela Cravo Canela, entre outros títulos de Jorge Amado. Então, eu fui entendendo logo cedo que a leitura era um lugar múltiplo, que não dizia respeito a uma coisa só, e que dizia respeito a um lugar de desejo imenso de uma pessoa a compor lugares de revelar e de esconder. Há táticas de leitura, há diferentes jeitos de ler, de ter táticas de leitura e tal. A partir dali eu comecei a pensar, a ver a literatura não só como uma obrigação, aquilo que a escola ou que a minha família estava me obrigando a fazer, mas eu comecei a ver também como uma coisa que está nesse outro lugar da vida, que a gente não sabe exatamente onde colocar, mas que sustenta a nossa existência. Então, eu acho que a minha relação com a literatura começou assim, muito forte,
porque vinha de duas pessoas sérias, idosas, velhas, e que estabeleciam uma relação de prazer e de encantamento com a literatura absurda. Maravilhoso. E você escreveu Macala, que é um trabalho lindo de poesia, que é esse livro aqui, que é maravilhoso. O trabalho gráfico também é lindo. Lindo esse trabalho gráfico. E tem muito de seu avô aqui também, já que era apaixonado por poesia e tudo. Olha, eu acho que tem do meu avô no que é mais leve em mim, na minha percepção de ver o que que talvez seja a poesia, né? Mas está numa coisa de ver o encantamento da vida, ou então assim, de selecionar o que seria importante, o mais importante da vida, ou não. Posso até contar uma anedota sobre o meu avô, para dizer de como ele influencia minha vida e minha percepção sobre o mundo. Porque quando eu digo que os meus avós gostavam de ler, é importante recortar assim, meus avós não eram os fazendeiros, donos de uma terra. Meu avô era o lavrador, que plantava para subsistência, e minha avó uma professora alfabetizadora. Então eu estou falando de duas pessoas leitoras fora do que se supõe ser pessoas leitoras nascidas no começo do século XX. Então eles já furaram essa bolha também. Na sua maioridade, brancas, né? Isso, exatamente. Donos de fábricas, engenhos, etc. Exatamente. Né? Minha avó, uma mulher negra, de pele retinta, que teve acesso à educação formal no começo do 20, por ter sido adotada por uma família que tinha condições financeiras ali para ter possibilitado ela isso. Então, é um trânsito dentro da sociedade brasileira, né? Que, infelizmente, é marcadamente racista, elitista e determina os lugares de classe para pensar, inclusive, a arte, inclusive a literatura. E isso está... Ainda mais a literatura, Ainda mais a literatura. É um lugar que parece um lugar de pouquíssimos, né? Ou que só pouquíssimos deveriam ter acesso. Que está nessa nuvem elitista muito grande. Está ou em algum momento se deseja colocar. Exato. Mas eu acho que agora no contemporâneo nós sempre... Graças a Deus. Sempre existem trânsitos, mas agora no contemporâneo eu acho que temos vivido um momento de ampliação disso. Mas, enfim, então a relação com a literatura com meu avô, ela se dá a partir dessa conexão entre a literatura saindo com a minha avó também, mas com o meu avô principalmente, talvez, já que você traz isso para pensar a poesia, saindo desse lugar do que seria a literatura no alto, numa perspectiva elitista, talvez, de pensar. E a literatura se relacionando com o próprio existir. E a anedota que eu ia contar é que quando meu avô faleceu e ficamos ali preocupadas em achar os documentos da casa que a gente morava lá nessa comunidade rural, em algum momento alguém disse assim, tem uma maleta de couro que ele guarda amarrada embaixo da cama, que com certeza são os documentos da casa, porque ali estavam a coisa mais importante. O baú. O baú era uma malinha, uma malinha assim fina, e que estava amarrada por uma corda, e essa malinha ficava embaixo do colchão, na parte da cama que ele dormia. O que a gente supunha é que aquilo era o de mais valor. E aí, naquele momento de reunião familiar, de muita comoção pelo falecimento dele, e ao mesmo tempo uma tensão marcada por lugares de tensões sociais que dizem respeito a estar nas terras, né? Sim, nesse Brasil. Total. Aí, nesse momento de tensão, quando abrimos essa maletazinha, tinha lá um poema. O Navio Negreiro, de Castro Alves. Nossa, mentira, decorado, demais. com ilustrações. Então, que coisa maravilhosa. É maravilhosa. Esse é o lugar de valia que a minha família dá à arte, à literatura. Ela está no meu núcleo familiar, nesse primeiro contato que eu tive com a vida, no lugar de mais valor. Então, eu fui pensando assim, todos os meus trabalhos. Macala diz de uma pesquisa que eu estava fazendo na época, estava lendo... algumas autoras e fazendo uma pesquisa na língua ronga de Maputo, em Moçambique. E aí cheguei a essa palavra, macala, que quer dizer... Tem dois significados para macala. Uma brasa quente, que se coloca na mão, e uma pessoa de pele escura. E aí eu queria pensar assim, que o mínimo
que nós podemos fazer sobre o racismo na sociedade brasileira é nos constranger, é ficarmos constrangidos. E eu queria pensar isso na literatura. Eu queria pensar como eu posso produzir uma literatura que pode, no mínimo, criar zonas de constrangimento. Porque existe uma literatura que a gente pode sorrir, que pode gerar um deleite, um prazer, mas também existe uma literatura que pode nos fazer repensar determinadas questões do mundo. E aí, então, Macala foi elaborado nesse sentido, assim, um texto que é classificado como poesia, mas eu acho que a gente pode pensar como uma história contada em 11 sessões. E Ele é muito mais que poesia. E essa história, eu acho que diz desse desejo de repensar determinadas coisas, né? Uma delas é a construção da nação na sociedade brasileira, que eu uso essa fotografia, que é uma fotografia do século XIX, no final do século XIX. E aí, então, a partir dessa fotografia, eu quero pensar lugares e tensões, até emocionais, da sociedade. Não, maravilhoso. E você traz bastante esse retrato, né? Você ali nas palavras, você acaba refletindo. Se você se prender a essa fotografia, você vê que durante toda a narrativa tem elementos dela, né? É maravilhoso demais. Parabéns, muito bom. E como é que foi? Você é super diversa, escreveu novela, poesia e agora com romance. Como é que foi esse caminho para você? Como foi chegar no romance e falar, vou escrever um romance? Eu acho que eu não acredito na literatura tão fechada em quadros. Eu acho que a literatura transita. E eu acho que eu gosto de me conectar à tradição de mulheres e que transitam entre os gêneros literários. E então, isso é uma coisa. A outra é que eu venho já também desse exercício, né? De escrever narrativa, escrevia poemas, livro de poemas, escrevendo para o teatro e tal. Mas não havia escrito ainda um romance. Então, Mata Doce é meu 7º livro, mas é o primeiro romance. Então, antes de Macala, eu havia escrito e publicado 3 livros, e 2 deles eram em prosa, que eram os livros que eu publicava com o nome Ruth do Caso. Exato. Então, Contos Ordinários de Melancolia e Florinha, um livro de contos e um livro de novela, e uma novela. E aí recebi o convite do Círculo de Poemas para escrever Macala, e fiquei super feliz, porque o projeto do Círculo de Poemas é fabuloso, é lindo. Demais. Macala estreia esse começo, que era até então era uma conexão entre a editora Fósforo e a Luna Park. E aí adorei participar do projeto, foi incrível. E ali, naquele momento, eles me fizeram um convite para eu escrever esse texto, e eu escrevi como Luciane Aparecida, e foi a primeira vez que eu escrevi como Luciane Aparecida, porque antes eu escrevia só com as assinaturas estéticas e a Ruth do Caso. E por que dessa decisão? Foi a pandemia. A pandemia me criou várias demandas. Uma delas, um desejo de me comunicar de um modo mais direto com a sociedade, com as pessoas. Eu comecei a pensar que numa literatura também que alguma coisa mudou. Não sei, talvez... Porque como é tão recente na minha vida eu estar escrevendo com Luciane Aparecida, que eu ainda estou elaborando. Então, tudo que eu estou dizendo agora é parte do meu próprio processo e projeto de agora. Eu era uma escritora muito organizada. Então, eu concluí o projeto Ruth do Caso. Eu escrevi 3 livros. Em 2015, eu fechei 3 livros. E só comecei a publicá-los em 2017. Então, quando eu publico o primeiro livro de contos, Contos Ordinários de Melancolia, eu já havia escrito com aquela assinatura um livro de contos, uma novela e um romance que ficou inédito. Então, eu sempre... Ou seja, aquela pessoa precisava continuar existindo. É isso. Então, não tinha como matar. Não tinha como matar. E eu escrevi assim, muito e ordenadamente. E aí, na pandemia, veio... Eu também não usava redes sociais antes. Comecei a usar nesse trânsito da pandemia. Enfim, tudo me trouxe uma nova vontade de me comunicar, de estar viva e de falar de um jeito mais imediato e começar a pensar um texto que não demorasse tanto de sair. E então, esse trabalho como Ruth do Caso, ele tinha uma elaboração estética mais demorada. E aí comecei a escrever como Luciane Aparecida a partir de várias perspectivas. Uma delas foi essa, de querer me comunicar. Mas hoje, depois de ter escrito Mata Doce, o meu primeiro romance, a sensação que eu tenho é que esses anos todos eu estava escrevendo Mata Doce sem entender.
Eu estava me preparando para esse romance. Eu estava só criando fôlego, eu estava criando tempo de encontro com a minha palavra. Eu estava pensando como seria a estrutura das palavras, como até é que usar eu vou... uma assinatura, né? Até usar uma assinatura. Era um jeito de você como é que fala? Se fechar mais ou tá num lugar tá num lugar mais menos público, vamos dizer assim. E era o jeito de encontrar a escrita. Tudo eu estava me encontrando com a escrita. E então, eu acho que agora, ao chegar em Mata Doce, só agora eu compreendo que, na verdade, tudo isso foi um caminho para chegar nessa escrita agora. A sensação que eu tenho é que eu estou começando, e mesmo tendo esse labor anterior. A Ruth do caso é mais corajosa que a Luciana Aparecida? Muito mais. Por razões óbvias? Muito mais. Eu não tinha rede social. Não tinha, não. Eu sou assustadíssima com o mundo. Eu sou uma mulher assustadíssima com o mundo. Tenho medo de absolutamente tudo. Eu sou muito tímida. Enfim, é uma sequência de fatores que eu poderia dizer. Mas eu sou livre, eu não tenho nenhuma... eu desejo me encontrar em caminhos de liberdade sem parar. Então, por isso eu sigo caminho. Mesmo sendo tímida e assustada com absolutamente tudo. Olha, eu sou uma mulher que nasci e fui criada na roça e amo isso. Quando eu tive que sair da zona rural para estudar, foi terrível para mim. Eu não gostei de ir para a escola, mesmo para essa cidade pequena de 3, uma cidade menor, enfim. As pessoas vão ouvir e vão dizer que eu estou falando que a cidade é muito pequena. Mas não é isso, é estabelecendo essa relação. Não, perto das grandes cidades. Isso, tipo, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de pessoas. É isso, mas aquilo já me assustou. É só para que a gente possa medir o tamanho do quanto eu gosto, de ter um pé no chão, um contato com a natureza de modo mais largo. Isso tudo me agrada muito. Então, a ideia de que a escrita literária traz junto esse contexto, que é tudo isso aqui que estamos vivendo, isso tudo me assustava muito. Por que isso? Porque eu não tenho essa coragem que Ruth do caso tinha. Então, eu criei essa escritora para que ela fosse uma assinatura de extrema coragem. E ela é. Quem já leu Ruth do caso sabe, vai entender bem isso. É uma escrita de coragem, que tem uma posição muito firme, as palavras são curtas, as orações têm frases curtas, terminam de um jeito mais firme. E isso diz também desse lugar de coragem. Eu acho que uma pessoa que escreve, uma pessoa que diz uma palavra no mundo, seja na literatura, na poesia, na fotografia, enfim, no diálogo com outro, tem que ter coragem, né? Tem que acionar lugares de coragem, porque estamos sendo julgadas o tempo inteiro. Somos pessoas, a pessoa que se dispõe a falar, a dizer, a produzir, a escrever, ela de algum jeito está também nesse contato com o outro, o que é fabuloso, mas ao mesmo tempo pode ser terrível, né? Exato. Não, e ainda mais hoje com as redes sociais e tudo. Todo mundo é uma pessoa pública, na verdade, né? Até do ponto de vista executivo. Isso. Né? Por mais que você esteja ali numa posição ali de assistente e tudo, você é uma pessoa pública. Suas atitudes nas redes sociais dizem também sobre a empresa que você trabalha. Sim. E por aí vai. Então, assim, esse caminho não tem mais volta. E na hora que você assina uma obra e tudo, isso começa isso se potencializa muito mais. Começa a participar de alguns palcos e tudo começa a se potencializar ainda mais. Mas eu queria te perguntar, agora que você assinou o romance, foi uma das grandes vozes da Flip esse ano. O livro está indo muito bem, eu tenho acompanhado muito, as pessoas estão amando o livro. Eu sou bem suspeito para falar porque gostei demais. O que está te assustando tanto? O que mais te assusta nesse momento? Olha, tudo me assusta, né? Como eu disse. Mas eu acho que o que eu vou usar agora a palavra assustar como encantar. E o que está me colocando no lugar de encantamento e de comoção é o encontro que as pessoas leitoras têm realizado com as personagens. Tem sido fabuloso. Perfeito. E essas pessoas que estão lendo esse livro, que estão estabelecendo esse encontro, elas estão me devolvendo um livro incrível, um livro magnífico, assim. Porque eu acho que a beleza está na leitura.
Eu acho que um dos grandes acontecimentos da literatura no mundo é a leitura. E a beleza, então, ela não necessariamente está numa obra, ela está no trajeto que cada pessoa faz ao ler. E as pessoas têm feito trajetos incríveis, elas têm se encontrado e encontrado elementos delas mesmas no livro. Sim. Independente dessa pessoa já ter vivido ou existido num lugar rural ou não, as pessoas têm se encontrado e têm devolvido isso para mim de um jeito absurdo. O que para mim tem me proporcionado muita vida, porque escrever de algum modo é um pouco, para mim pelo menos foi, tirar um pouco de minha vida, porque é um tempo que você fica muito dedicada àquele livro, aquelas personagens. Sim. São personagens que têm zonas de complexidades tal, muito grandes, e terminar também é desolador, ao mesmo tempo é um alívio, mas agora não, a sensação que eu tenho é que aquele mundo que até então existia de um jeito bem opressivo na minha cabeça, Sim. agora é real. Quando alguém diz assim, o personagem Venâncio, quando alguém diz, amei a carta que Venâncio escreveu para a mãe, eu me emocionei muito. Aí eu fico assim, que alívio, então existe isso, essa cena existe no mundo. Então eu acho que está sendo fabuloso isso. Ao mesmo tempo, claro, é assustador pensar o texto nessa projeção de leitura, né? Eu vinha publicando em editoras que têm uma circulação um pouco menor, que não tem uma das grandes questões do Brasil que a gente pode discutir também é isso, né? Que é a distribuição dos livros no país. Sim. Então, porque tem muita coisa escrita. Tem muita coisa boa, incrível. E o mercado não dá vazão, né? E a gente sabe sobre isso da distribuição, da venda. Eu vendi alguns livros depois que passei a fazer uso das redes sociais, nas redes sociais. Mas está publicando numa editora que tem uma distribuição em diferentes lugares do país, esse livro tem uma circulação maior. E isso também é um pouco assustador, ao mesmo tempo que é fabuloso. É tudo junto, nada é uma coisa só. Maravilhoso. O livro, o Matadoce, tem personagens... Bom, você é uma escritora mulher, com um livro com personagens mulheres muito fortes, né? Sim. Muito fortes. Maria Tereza, as mães e tudo. Quem são suas grandes referências aí na escrita feminina dentro desse contexto aí, mulheres? Assim? Muitas mulheres. Eu acho que a minha primeira grande referência de pensar literatura é minha avó, porque eu acho que é uma mulher que reflete seu tempo e é uma grande intelectual do meu mundo e eu acho que do mundo da... Como ela chama? Ruth. Ruth, no caso, é referência à minha avó. Demais. Então, a minha avó, eu acho que ela é uma grande intelectual, ela me ensinou a pensar o mundo. Ela me disse sobre o racismo na sociedade. Ela disse assim, estamos em uma família negra que a sociedade vê de diferentes formas, a partir do tom de pele de cada pessoa, do núcleo familiar. Então, ela me disse sobre como o Brasil qual a composição de país que tinha. Ela me contou sobre cenas de racismo na nossa família do final do 19, começo do 20. Me falou situações do bisavô, da avó. Então, ela me apresentou uma composição de pensar o mundo e eu acho que isso vai muito para o meu texto. O meu texto quer dialogar com essas questões do país, mesmo escrevendo agora Matadoce dentro de um desenho bem clássico do que é um romance, dentro dessa estrutura do romance clássica, mas eu acho que o contemporâneo nesse meu texto é o desejo de como, a partir de qual olhar escrever sobre esses temas, como eu estou olhando esses temas. Então, minha avó é uma referência. Maria Firmina dos Reis é outra, que é uma mulher que também está no Nordeste, ou nisso que a gente nomeia Nordeste, que é tão amplo pensar, né? Exato. Então, Maria Firmina é uma autora que eu acho que nos ensina a esse romance contemporâneo, que é esse deslocamento do olhar. Então, é um dos primeiros textos da literatura brasileira que vai apresentar, por exemplo, a posição de uma pessoa sequestrada no continente africano para o Brasil a partir desse personagem. Quem está contando isso não é o colonizador, não é a carta de caminho. Exato. Ou não é mesmo a pessoa, o poeta ou o escritor, a escritora abolicionista do 19, um homem e uma mulher branca, que era abolicionista também, que estava escrevendo sobre isso. Ela está escrevendo um personagem a partir dele, dessa perspectiva. Então, a gente encontra nos livros, nos textos de Maria Firmina dos Reis, essa visão do como foi
ter sido trancafiado dentro de um navio e ter sido arrastado para um novo lugar. Então, tem lá um personagem contando isso em primeira pessoa. Tem um momento que o personagem assume a narrativa e conta e diz isso. Então, eu acho que isso é muito contemporâneo. É tanto que ela está sendo mais lida agora, né? Verdade. É uma autora que é como se precisássemos ter caminhado muito para compreender essa voz narrativa. Exato. E aí eu não estou falando da história que ela está contando, eu estou falando de como ela aciona essa demanda estética, que é a voz narrativa de um romance de língua portuguesa, que vai dialogar sobre esse projeto que absurdo que foi o escravismo. Então, eu acho que é uma grande referência. E também muito corajosa, né? Muito corajosa, absurdamente corajosa. A escrita, né? Super corajosa, muito. Eu acho que a escrita é muito corajosa e a atitude também é muito corajosa. E, né? inclusive, outras atitudes, né? Também era uma mulher que pensou e organizou escolas. Eu acho que pensar a educação no Brasil é revolucionário, né? É tanto que grandes pensadores da educação até hoje são perseguidos, não à toa. Conceição Evaristo também é uma grande referência. E inclusive, para mim, é uma grande referência desse trânsito entre gêneros literários. Conceição Evaristo transita do gênero narrativo para a poesia com maestria. Exato. E dentro, por exemplo, eu posso citar um poema de Conceição Evaristo que se chama Vozes Mulheres, que é um poema, para mim, que tem um esqueleto narrativo que qualquer pessoa que queira pegar Vozes Mulheres e fazer um romance já está pronto ali a ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo. Então, eu acho que ela é dessa generosidade também muito grande. Ela pega temas super importantes, pega um movimento estético de escrita, coloca aquilo ali e nos oferece de um jeito que nos proporciona deleite, prazer, angústias existenciais. Eu acho que é muito importante pensar angústia existencial. E Conceição é uma grande referência para mim também no conto. Eu escrevi um livro só de contos. Eu acho que o gênero literário que eu mais me sinto confortável é mesmo o romance. É o meu segundo romance, o primeiro publicado. O primeiro que eu escrevi não foi publicado. Por quê? Porque era esse projeto com o nome Ruth do Caso. Ah, tá. Quando eu fui convidada para a Companhia das Letras, foi o primeiro que a editora leu e gostou e quis publicar. Mas eu, no meio do processo, eu entrei em crise. Fala, não, essa pessoa não existe mais, deixa quieta aqui. Eu entrei em crise no meio do processo e aí disse, não, vamos segurar. Mas eu acho... E porque também eu já estava escrevendo Mata Doce e concluindo, eu quis começar a minha primeira publicação em romance que fosse com Mata Doce. Perfeito. E aí, por exemplo, agora, se eu penso, o que eu estou pensando agora? Qual é o próximo livro que eu estou escrevendo? É também um romance. Então, por hora, eu acho que é o lugar que eu tenho sentido mais segurança e desejo. Eu penso muito a minha vida a partir do lugar do que eu desejo fazer. Porque eu acho que nós somos tão reprimidas em tantos lugares que é indispensável dar vazão ao que eu aciono como lugar de desejo. Sim. É sofrer duplamente, ir para um lugar que não é esse do desejo, né? É isso, tá, exatamente. Perfeito. Bom, 2021 você foi eleita pelo Jornal Correio a Baiana do Ano na literatura. Maravilhoso. O que significa as premiações para você? Como que você está vendo esse momento? Eu já estou vendo pessoas falar do Mata Doce aí em prêmios. Qual que é seu ensejo, desejo, sua relação com esse tema? Olha, Custódio é um tema tenso, né? Porque eu acho que esse tema, no contemporâneo, ele nos traz uma coisa que é quase patológico, que é a ansiedade. Então, eu acho que traz duas coisas. Eu acho que é um desejo da gente validar a literatura a partir dessa projeção de premiação ou dos números, essas coisas. E a outra coisa é também essa projeção de ansiedade. Será que o que eu escrevi tem a validade X ou Y para ganhar? Tem o potencial para ganhar o prêmio X ou Y e tal. Então, isso gera uma ansiedade. E isso, eu acho que deve ser super cuidado
cuidado. Eu acho que a gente deve ficar super atento. Por exemplo, as redes sociais, eu acho que super nos conectam. É um lugar maravilhoso. Eu, que descobri recentemente o Instagram, tenho encontrado um lugar de encontro. Tenho feito das minhas redes sociais um lugar de encontro e tem sido muito bom. Mas é claro que a gente sabe que tem um momento que a gente tem que pensar assim, opa, a vida não é só isso. Exato. A vida é muito mais. Quando a gente associa essa reflexão, aí fica tranquilo. Então, se eu penso nos prêmios os prêmios que fui indicada, esse que você citou, e que fui a selecionada, ou qualquer ideia que as pessoas têm disso de prêmio, primeiro, ao ouvir, eu fico feliz, claro, porque eu imagino que a pessoa que está dizendo, ela não está querendo projetar em mim uma ansiedade, mas ela está querendo ver a sua própria leitura validada. Ela está pensando assim, poxa, eu gostei tanto disso que isso merece um prêmio. Então, eu fico honrada. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu fico pensando, uau, que honra que a pessoa está me colocando num lugar de valia social. Então, eu fico super feliz. Esse prêmio lá... Isso vale para o livro, vale para filme, né? A pra gente fica no Oscar ali, torcendo pelo filme que a gente mais gosta. Que a gente mais gosta. Que, na verdade, a gente está esperando uma validação para a gente mesmo, né? Isso. E é claro que a gente... Eu acho que é um trabalho que... Todo trabalho merece ser validado. E é claro, eu sei, por exemplo, o Mata Doce é o resultado de um trabalho coletivíssimo. Muita gente envolvida. Meus editores, Marcelo Ferroni, Fernanda Dias, toda a equipe que preparou o livro, diagramação, revisão. A capa que é maravilhosa. A capa que é maravilhosa, tudo. Cada detalhe da capa é incrível. Tudo. Então, diz respeito a muita gente. Agora, depois, a divulgação, tudo diz de uma grande equipe. E aí, nessa perspectiva, eu acho que todo esse nosso trabalho merece, sim, ser premiado. Eu acho que nós trabalhamos com seriedade e eu acho que esse trabalho merece, sim, honraria, se isso quer dizer que isso seja até, às vezes, um pulsionar o livro para outros lugares. E eu acho também que temos um Brasil que não é sempre visto, não foi sempre visto, o Brasil que Mata Doce apresenta. E eu acho que isso merece ser validado. Eu acho que esse é um lugar de honraria que essas mulheres merecem, essas personagens merecem. Pensar um núcleo familiar que são de duas mulheres, que é uma travesti, que adota uma criança e que decide a partir daí, é aí que a narrativa do livro se compõe. Eu acho que isso sim é um livro que também, entre vários outros, merece ter um destaque na sociedade, porque eu acredito na literatura que se organiza no mundo a partir de um lugar e de um desenho, de pensar a palavra, mas também a sociedade. Eu acho que essas coisas, elas não estão distantes. Então, eu acho que tudo isso deve ser pensado a partir de um lugar mais complexo, né? Essa história chegar para as pessoas já é um prêmio, um grande prêmio, né? O grande prêmio para mim Quanto é necessário. E as pessoas lerem isso, eu fico felicíssima, porque eu fico pensando, eu escrevi esse livro porque eu queria que essas personagens fossem amadas, ou que causassem estranhamento no mundo, ou algum encontro. E ver isso acontecendo, para mim, é muito feliz. Agora, claro, quando eu fui indicada a esse prêmio lá na Bahia, em 2021, pelo Jornal Correio, eu fiquei super feliz e fiquei assustada com o resultado também. Sim. Fiquei super contente com isso, porque diz também de um desejo das pessoas estarem vendo em lugares de destaque não mais do mesmo. Exato. Eu acho que isso se reflete no sentido positivo desse modo. E esse prêmio do Correio foram votos populares. Então foram... Que é muito legal. Muito. Isso foi assustador. Eu fiquei, uau! E teve uma votação muito expressiva. Então, eu pensei, foi incrível, porque de diferentes lugares pessoas votaram, só podia ter um voto por vez, porque tinha que colocar lá uma coisa... CPF e tal. Enfim, demais, foi incrível. Muito bom. Excelente. Bom, e você falou aí desse lugar de leitura. O que você está lendo? Estou sempre lendo muito, né? Porque junto com ser escritora, eu também sou pesquisadora, agora eu não estou trabalhando como professora, porque eu estou desempregada, mas eu tive até recentemente como professora universitária também, como professora substituta. Então, enfim, eu estou sempre lendo. Agora, por exemplo, eu terminei de ler Caminhando com os Mortos, de Micheline, e, meu Deus, fabuloso. Fiquei pensando várias coisas.
Terminei o livro, fiquei até em silêncio, fiquei desejando um pouco... Fiquei pensando, poxa, porque a vida é assim, né? Mas é incrível o jeito que ela organizou a estrutura da narrativa ali naquele texto, como pegou uma situação, alguma coisa de violência no mundo e reescreveu isso. Então, é um texto, é o último, um dos últimos que li, que fiquei muito comovida. Sim, o texto dela é muito bom, né? E algum que você não abandonou esse ano, que você não... Não, eu acho que não tem... Porque como foi um ano tão corrido, né? Que é um ano também de divulgação. Exato. E aí eu tava... Eu acho que eu não abandonei nada. Eu não tenho problema nenhum com abandonar. Eu acho que a leitura é um lugar de liberdade e de coragem. Então, às vezes a gente quer abandonar por medo e deve seguir em frente. Eu vou dizer que eu quis abandonar por medo, mas seguir em frente. E tem coisas que a gente quer abandonar porque não rola e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu acho que deve deixar. Eu acho que deve deixar. Agora, recentemente, por exemplo, eu li, salvo engano o título, não sei se vou errar aqui o título, mas é O Céu dos Bastardos, eu acho. Céu dos Bastardos de quem? Que é Lília. Esse livro, ele me assustou um pouco, porque eu me aproximei muito das personagens. Eu pensei assim, uau, como é essa estrutura, ou como o pensamento dessas personagens, ou o lugar dessas personagens está próximo ao meu próprio lugar. E isso é incrível, porque, de algum jeito, aquilo me traz uma zona de dignidade, porque... Lília Guerra, O Céu dos Bastardos. Então, quando eu terminei esse livro também, eu quis muito ficar em silêncio, eu quis muito ficar parada, assim, porque tem um diálogo final, não vou revelar o livro, mas tem um diálogo final que me comoveu muitíssimo. Muito bom. E bom, a gente tem um momento aqui do podcast, você que já falou que é ouvinte do podcast, sou. Já deve conhecer aí, que é o momento que a gente elege 3 livros, um para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Quem são esses livros para você? Ai, que difícil. Eu acho que para enaltecer... Vou ser repetitiva, porque eu já falei de Úrsula, mas acho que para enaltecer eu vou voltar a falar de Maria Firmina dos Reis. Que é citado, inclusive, no Mata Doce, que é maravilhoso. É citado dentro de Mata Doce. Depois a gente pode falar um pouquinho. Sim. Porque de onde ele surge dentro da narrativa. É isso, exatamente. E o outro é para emprestar? Para emprestar. Olha, eu acho que há tantos para emprestar. Eu acho que eu colocaria 2 para emprestar. O Estrangeiro, de Camus, que amei e fiquei pirada quando li. E Clara da Luz do Mar, de Edwige Danticat, nunca sei, acho que é Danticat. Que é maravilhoso, é uma haitiana que vive há muito tempo já nos Estados Unidos. É fabuloso esse. Como chama? Clara da Luz do Mar. Clara da Luz do Mar. E o título é maravilhoso, né? É musical, inclusive, né? É maravilhoso. O jeito dela escrever me impactou muito, gostei muito. E li, infelizmente, acho que nem tudo está traduzido aqui ainda no Brasil, mas li outro livro dela em espanhol também, que tem uma das cenas dos últimos tempos que li que mais me impactou. Então, é uma autora que eu acho fabulosa. Maravilhoso. E para esquecer? Ai, esqueci que tinha esse momento. Esqueci. Olha, é complicado, né? Dizer um livro para esquecer. Mas é um livro que você não se conectou muito, assim. É o que você falou. Você não falou que abandona? Um livro que a gente abandona e tá tudo bem? Eu abandono sem crise. Um livro que você abandonou eventualmente. Não tem problema nenhum. Eu li muita literatura brasileira, né? E em algum momento, eu acho que teve alguns livros ali do final do 19, começo do 20, que eu desejei abandonar, porque me incomodavam de algum jeito, né? A partir do jeito que descrevia o corpo da mulher e tal, essa estrutura toda. Mas que eu não abandonei, ainda bem, porque de algum jeito eu reescrevo. A sensação que eu tenho é que eu dialogo muito com esses textos. Eu desejo reescrevê-los. Então, eu não diria que são textos para esquecer, porque eu acho que o horror nunca deve ser esquecido.
Ele tem que ser falado e discutido, Ele tem que ser falado. Quando as pessoas dizem assim, porque você escreve histórias de dor, é porque uma ferida, para se curar, ela tem que ser oxigenada. E quem está dizendo só isso não sou eu. Eu acho que várias mulheres que escrevem, elas pensam muito a partir dessa perspectiva. Nós que escrevemos no Brasil, a partir do desejo de encontro à colonialidade e ao racismo, LGBTfobia, ou toda essa estrutura bizarra da sociedade, como o machismo, enfim, eu acho que a gente escreve muito nesse desejo de que a dor seja uma ferramenta estética para pensar o texto literário. E eu acho que isso é importante pensar. Então, nessa perspectiva, tem alguns textos que geram zonas de incômodo, como, por exemplo, A Luísa Azevedo, Cortiço. É um texto que tem uma estrutura maravilhosa para pensar o romance, pelo menos eu gosto muito da estrutura desses romances, que está ali no final do 19, na geração de 30. Toda essa estrutura do romance me agrada muitíssimo. Mas o desconfortável é como pessoas como eu sou retratada nesses romances, como meus ancestrais são retratados nesse romance, minha avó, minha mãe, as mulheres anteriores a mim. E aí, nessa perspectiva, eu acho que é importante a gente pensar, citar esses textos, mas, ao mesmo tempo, esquecê-los na perspectiva, não é esquecer, mas é ter cuidado de como falar deles. Por exemplo, se a gente pensa Monteiro Lobato, de novo, que é super polêmico esse tema, mas é ter um mínimo cuidado de como levar isso para a criança. Exato. Imagina uma escola que tenha numa turma 15 crianças. Exato. Vamos pensar que naquela sala existem 2 crianças negras. E aquelas crianças negras, no momento de encontro de prazer, de um encontro do maravilhoso, que é o encontro com a literatura, ela encontra com o texto que está colocando ela no lugar de subalternidade, que está colocando ela no lugar de feia. E a gente sabe como é para as crianças esse primeiro encontro com a palavra, com o mundo do mistério. Então, eu acho que a gente deve sempre pensar. Eu acho que a gente não deve esquecer esses momentos. Enfim, nem disse, não lembro para esquecer. A verdade é que fugi. Não, você chegou a falar do Cortiço do Luiz Azevedo pela questão que você e que eu acho que não deve que eu acho que não deve ser esquecido, né? Mas deve ser olhado com mais atenção. Com mais atenção. Acho que esse é o ponto. Tem 2 personagens desse livro mesmo que me nunca esqueci, né? E eu acho que diz muito de um modelo para repensar. Se a gente vai pensar, como eu posso pensar a condição do feminismo na sociedade, né? Lélia Gonzalez diz isso e cita essas 2 personagens ali como referência, que é Bertoleza e Rita Baiana, e como o autor foi compondo essas 2 personagens e como depois um projeto de nação faz uso delas para pensar o país. Então, eu acho que esses livros são importantes, né? Para a gente não esquecer porque hoje pensamos como pensamos. Perfeito, muito bom. Excelente, trouxe ótimos pontos aqui. Adorei. Bora falar um pouquinho de Mata Doce, Bora, Mata Doce. Esse livro maravilhoso. Eu tava falando da capa e não mostrei. Olha essa capa, que maravilhosa. E eu amei que ela tem ela continua, né? É linda essa capa. Ela vira um pôster, é uma coisa. É lindo, lindo isso. É um trabalho maravilhoso, exemplar. Muito obrigada a todos os funcionários da arte da Companhia das Letras. Brilharam. Não tem quem não fale dessa capa. Conta um pouquinho então da história dele pra gente, para depois a gente entrar no ponto a ponto aqui. Sim. Na história da capa ou do livro? Do livro. Da história do livro. Da história do livro, Certo. Esse livro ele traz um núcleo narrativo, né, que é de Maria Teresa. Então, é um livro de amor sobre esse núcleo, sobre essa personagem. O livro vai contar a história de Maria Teresa e suas mães, Marinha e Tuninha, uma professora e uma travesti bordadeira, que faz ponto de cruz. E essas 2 mulheres, já na fase avançada da vida, encontram uma criança abandonada e decidem adotar e criar essa criança. E aí elas criam essa criança que se chama Maria Teresa, e o livro então vai ser o percurso de vida da personagem Maria Teresa. Vai contar da vida dela, ela criança até a fase até a velhice. É um livro que eu escrevi de modo que a cada tempo tivessem pessoas velhas como personagens. Então, quando Maria Teresa era criança, existem personagens velhos. Quando ela é adolescente, jovem também, e quando ela é velha também. Então, eu fui construindo de um jeito que sempre os núcleos estivessem pessoas velhas no livro. E qual que é a intenção disso? De trazer a ancestralidade, as coisas da sabedoria, da experiência? Me interessa pensar a memória. Eu queria, assim, como a estrutura narrativa do livro se associa muito ao contar
uma história, a ação de narrar, de contar uma história. E isso, na minha vida pessoal, esteve sempre associada a ter um contato maior com pessoas mais velhas. E mais velhas que eu estou dizendo é acima de 75, 80, 90 anos, né? Quando eu era adolescente, tinha um amigo de minha avó, seu Leandro, que tinha 104 anos. Então, essa percepção de estar dialogando com essas pessoas, eu acho que é a veia de contar uma história deles. A gente pode recortar esteticamente esse jeito que essas pessoas contam a história e colocar no romance. Funciona muito. Então, eu queria isso e queria também pensar a velhice. Eu acho que é um tema importante, indispensável. Sem dúvida. Foi super coincidência, inclusive, o Enem depois trazer isso como tema. Então, eu acho que a literatura, eu acho que ela se caminha muito também aí, né? Como um lugar de antena que está trazendo questões sobre o contemporâneo. Sim. Então, me interessa pensar isso. E me interessa pensar que existe um pensamento intelectual também na velhice, porque às vezes a gente descarta muito isso. A sociedade pensa assim, uma pessoa velha, idosa, que mora numa comunidade rural não pode ter um pensamento intelectual sobre o Brasil. Então, o que eu estou querendo, eu insisti nesses personagens, porque eu quero pensá-los a partir de uma perspectiva mais profunda, não plana. Eu não queria trazer só por trazer. Eu quis trazer para que a gente pensasse com aprofundamento. Eu quis trazer pensando assim, qual a saudade que uma pessoa de 85 anos sente? Sente saudade de quê? Exato. Qual a comida que ela mais deseja comer? Então, por isso que eu coloquei esses velhos, tanto para imitar esteticamente a composição do narrar, como para que pudéssemos nos sensibilizar. Eu queria que pudéssemos amar pessoas velhas, que pudéssemos pensar com afeto um homem negro, velho, como Venâncio, que mora sozinho, e pensar de onde veio, o que fez, ou o que deseja da vida. Então, como cuidar, como proteger. Como proteger. Ou como eles cuidam do mundo, ou como podem ser cuidados. Tem cenas que foi muito difícil para mim escrever, que são as cenas que a personagem cuida das mães na fase final, né, terminal da vida. E eu acho que é isso. Precisamos pensar nesse cuidado. A gente mora num país que não permite nem que essas pessoas se manifestem, né? Você falou aí da gente cuidar dele, mas também do cuidado a partir dele, né? Mas a gente mora num país que a gente não deixa nem que, muitas vezes, esse cuidado chegue nas pessoas. Não dá condição para essas pessoas cuidarem de algo. Ou muitas vezes delas mesmas, né? A gente mora num país que a gente envelhece as pessoas muito antes delas envelhecerem, né? Sim. A gente mora num país que pessoas depois de 50 anos não tem mais mercado de trabalho. Sim, exato. Então, assim... mas depois reclama porque a Previdência está estourada, porque as pessoas não têm trabalho, vão aposentar e tudo, se sentem ali que não estão produzindo e tudo. Aí vem outras coisas, vem doenças psicológicas, vem doenças físicas, aí tem que comprar remédio, é convênio caríssimo, não sei o quê. Assim, é uma engrenagem, é uma coisa. E nasce muito daí, né? Desse preconceito. Muita coisa nasce daí. Por isso que eu gostei muito do ponto que você trouxe, assim, do não cuidado com essa fase da população nessa geração, né? Nessa faixa etária. E nós vivemos agora um período complicado no Brasil politicamente, né? A pandemia, eu acho que trouxe um foco de luz absurdo sobre essa faixa etária, e a pandemia também trouxe uma virada política para a extrema-direita no Brasil, e que, em alguma medida, esteve muito também associada a pessoas mais velhas. Sim. E a pessoas super jovens. Olha que incrível, que contraditório. Incrível não que eu tenha ficado feliz com esse movimento. Exato. Mas pensar assim, então... É incrível no sentido de interessante, né? De olhar, de observar. E por isso eu acho que a gente precisa pensar. Eu quero pensar pessoas leitoras mais novas e mais velhas. Então, por isso eu quis compor isso no livro. Quis compor personagens que estão nesses entre 15 e 25 e entre 75 e 95. Então, eu acho que esses dois públicos que estão o tempo inteiro como personagens no livro, essa faixa etária ela está dialogando o tempo inteiro, por mais que a personagem principal ela transite em memória, ela vai para o passado, volta para o presente. Essa faixa etária ela se mantém no livro. Porque me interessa pensar esse público agora. Eu quero muito que esse público seja também um público leitor do meu livro, porque eu quero que a gente possa pensar com mais complexidade a vida. Perfeito.
Ótimo ponto. E de onde nascem os nomes dos personagens que são maravilhosos? Tuninha, Mariinha, Mané da Gaita, Mané né? da Gaita. Que é maravilhoso. O próprio Venâncio. Cara, o Venâncio é o Venâncio. Não daria outro nome pro Venâncio, entendeu? É incrível isso, né? Olha, eu fico até constrangida de dizer. Vou até beber esse gole de água. Porque se espera uma grande criatividade dos autores, né? Esse é aquele momento Mas ao mesmo tempo, às Mas vezes ao mesmo é o tempo básico. a descaração, não? Às vezes é o básico que precisa ser feito, sabe? É o óbvio. É. E eu acho que toda pessoa que escreve também é uma pessoa um pouco descarada na perspectiva de não ter vergonha de dialogar com o seu tempo. Uhum. E eu não tenho vergonha de dialogar com o meu tempo. Nessa perspectiva, o que é que eu fiz? Peguei nomes de pessoas que estão no mundo. Então, por exemplo, o Mané da Gaita surge de uma pessoa que se chamava Mané da Gaita. Uhum. E a grande surpresa que eu tive, inclusive, que foi Micheline Verunski, que escreve para esse texto, ela escreve aqui no... Que, aliás, é um texto lindo. Dela e do Tenório. É isso que eles escrevem para Mata Doce. Maravilhoso. Ela, após escrever, me mandou primeiro um áudio no Instagram. Aí eu nem ouvi. Aí eu falei pro meu editor, eu falei pra Marcela, meu Deus, Micheline pode ter odiado o livro e mandou áudio. Eu que não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Ouve aí e me fala. Me fala se eu preciso ouvir. Ai, foi engraçadíssimo, porque foi um áudio lindo, muito generoso, muito elogioso, Demais. enfim. Uhum. E uma das coisas que ela me disse é que ela conheceu o Mané da Gaita. Uhum. Então, quando eu... Aí eu pensei, então são palavras que estão no imaginário de cidades menores no Brasil. Não só Nordeste, porque aqui eu já tive várias pessoas me dizendo também, eu conheci uma Mariinha. Existia uma Mariinha lá na minha cidade. Agora, na Flip, eu ouvi de pessoas do sul do Brasil, ouvi de pessoas aqui de São Paulo. Então, assim, esse livro, ele surge a partir de uma conversa com meu tio. E quando eu estava conversando com esse tio, embaixo de uma árvore lá em casa, uma árvore que eu estive quando criança, e que ele também. E meu tio, no momento super delicado da vida, que estava já desenganado pelos médicos, numa fase final, um momento de muito cuidado. Estávamos conversando e eu perguntei a ele, meu tio, o que o senhor viu embaixo dessa árvore, aqui quando era criança? E aí ele me disse assim, eu vi Mané da Gaita. Eu vi um homem que vendia quebra-queixo, que não tinha uma perna e que era excelente músico. Aí aquilo me comoveu muitíssimo. Eu estava com um caderninho na hora, eu anotei o nome Mané da Gaita e pensei assim, quero dar um mundo para esse personagem. Quero escrever um lugar para ele. Legal. Aí pensei, qual seria esse lugar? Aí anotei Mata Doce. E quem viveria nesse lugar? Aí escrevi. Aí foi daí. Que partiu. Olha que aí escrevi nesse papel Maria Tereza. E Maria Tereza é quem? É filha da professora Mariinha e da bordadeira Tuninha. Anotei, já anotei que Tuninha seria uma travesti, ali já fui anotando tudo. Já pensei que seriam mulheres mais velhas. E guardei aquele texto, não comecei a escrever o livro imediatamente após essa conversa. E aí, um dia que estava com tempo e essa disposição, eu pensei, já sei, quero escrever agora um romance e quero escrever um novo livro, porque eu estou sempre fazendo pesquisa para escrever também. Aí pensei, vou pegar aquele projeto que estava naquele caderninho. Aí peguei o caderninho, anotei o nome dessas personagens, foi os primeiros nomes que eu digitei no computador e comecei a criar o mundo para eles. Demais, muito bom. Aliás, você falou uma coisa aí da gentileza da Micheline, e eu queria fazer um ponto aqui, o quanto os escritores são gentis com os outros escritores, né? Em sua grande parte, deve ter uma exceção ou outra, mas em sua grande parte, né? A gente estava essa semana ali na livraria, no lançamento do livro, e Marcelinho Freire e André Derfogo, que são dois queridos, ali na fila, junto com todo mundo na filinha do autógrafo ali, né? Sim. É de uma generosidade muito uma grande. Simplicidade, assim, de também se colocar ali no lugar que tá todo mundo, né? Isso, exatamente. Eu acho isso tão maravilhoso. E de estar comemorando também. Celebrando um momento, um novo lançamento. Acho que isso é uma coisa maravilhosa da literatura, é lindo. E André... Que poucas indústrias têm.
Essa é a verdade. Sim. Na literatura, ainda bem que tem. E eles realizam também oficinas de criação. Exato. E enfim, é uma troca muito grande, assim, que vão em diferentes âmbitos, né? O reconhecer que um aprende com o outro, né? Acrescenta. Isso que é maravilhoso sem parar. também. É. Maravilhoso. Bom, a gente falou aqui do livro de personagens mulheres, na sua grande maioria mulheres negras e tudo. E o livro abre o primeiro capítulo com rosas brancas. Sim. Que paralelo que você faz ali? Por que você traz esse paradoxo aí, que eu achei incrível, mas eu queria entender se ele tem alguma intenção ou se ele aconteceu só. Eu tô querendo trabalhar com duplo o tempo todo. Então, o livro inteiro ele é trabalhado com duplo, né? A personagem principal se chama Maria Tereza e Filhinha Mata-Boi. Ela é datilógrafa e matadora de bois. Então, o tempo inteiro eu quis trabalhar com esse duplo, que é o duplo violência e delicadeza. Então, é a beleza e o sofrimento, é a imensa solidão que a velhice pode gerar numa pessoa, tanto de quem cuida quanto do velho. Então, é esse duplo o tempo inteiro, que é o ápice da vida junto com o beirar a morte. Então, esse jogo todo tá o tempo inteiro ali marcando como registro. E a outra coisa que está transitando o tempo inteiro também é o que é real e o que não é. O que é real e o que é o fantasioso. O que a gente consegue tocar e o que está numa percepção sobre o existir. Então, o roseral, ele está nessa perspectiva. Então, o roseral é encantador, um roseral florido, ele tem um cheiro magnífico. Cheiro de flor. Ele tem uma beleza, um encantamento. Ele tem uma delicadeza no toque da rosa. Se você toca uma pétala de rosa, é muito macio. Mas se você toca essa rosa no roseral, você pode furar seu dedo muito forte. Porque um roseral grande, florido, ele tem os caulezinhos ali, eles são bem rígidos, são bem duros. E os espinhos são enormes. Então, é essa grande projeção dessas duas coisas. E o branco como essa associação é essa contradição do Brasil, né? O que é mais espelhado, o que está sendo mais visto. E aí eu fui costurando, o branco porque eu não quero revelar tudo, eu não quero dar esse... Não vamos dar todos os spoilers aqui. Mas o roseral, ele tá para compor o vestido da noiva. Então, a ideia é pensar o branco a partir de uma conexão patriarcal. Então, o tempo inteiro, a cor branca, ela está ali para que se possa pensar ou associar ou manchar. Vou usar essa palavra sem dar spoiler, mas dando. Então, o branco é para ser manchado, para pensar o branco dentro de uma estrutura patriarcal e racista. Perfeito. Então, como o livro vai sujando, ou como o patriarcado suja, ou como o patriarcado reescreve isso, que é visto ao primeiro olhar como beleza, mas pode ser uma coisa terrível. Mas nada é uma coisa só. É também um lugar de encantamento, porque tem um momento do livro que o roseral não é mais o roseral, é outra grande coisa, um grande mistério, que a personagem olha e acha que está vendo uma coisa e não é outra. Então, esse branco também está nessa coisa, que no final é uma imagem misteriosa, que culturalmente está associada à cultura jeje. Foi uma aproximação que eu quis fazer também, enfim. Mas é assim, ninguém precisa dessas informações para ler o livro, né? O livro funciona a partir da nossa emoção de vida. Total. E a partir da emoção de vida... Isso vai surgindo. Não precisa ler. Não precisa saber dessas informações. E a emoção, ela não está em mim ou na escrita, ela está em quem lê. Quem lê tem suas próprias emoções e vai encontrar isso. Sim. Essa Perfeito, coisa. muito bom, excelente ponto. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, também não vou dar spoiler, acontece alguma coisa com a personagem Maria Tereza e ela vira a matadora de boi. Isso eu vou falar porque você também já falou. Que é um lugar muito do homem, né? Sim. Você não vê mulher, em geral, mulher fazendo isso. Sim. Mas ela, a partir desse momento revolucionário dela ali, depois que acontece essa cena, ela, até para mostrar sua força, ela passa a ocupar esse lugar, que é um lugar muito mais masculino, vamos dizer assim, ocupado por homens. Você acha que as mulheres ainda precisam ir para esse lugar do homem para mostrar a sua força?
complexa, né, essa questão, Custódio. Eu acho que ela, para responder, eu acho que a gente teria que caminhar em vários lugares. O primeiro quem definiu que são lugares de homens e lugares de mulheres? Perfeito. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve refletir é essa. Nesse caso, dessa personagem, ela está numa comunidade rural que matar boi era um lugar para homens. E ela ali vai assumir esse lugar como um enfrentamento da sociedade. Então, ela vai dizer assim, não, eu também posso matar bois, porque ela quer... Até para ela mesma, Até para ela mesma. Porque ela quer criar isso que eu tenho nomeado de zonas de constrangimento. Ela quer que a presença dela seja um incômodo vivo. Exato. Ela quer se fazer presente naquele ambiente. Ela quer se mostrar. Não se mostrar capaz, mas se mostrar viva. Porque, às vezes, só o fato de estar viva já é um incômodo ao patriarcado. Exato. Então, porque, às vezes, as pessoas dizem, mas vocês, quando só escrevem sobre esses temas. Mas é porque nós, o tempo inteiro, nós somos lembradas de quem somos, do lugar que ocupamos. Sabe aquela frase da sociedade bem patriarcal, racista, machista, que diz assim, você sabe com quem você está falando? Então, a ideia nós queremos nos apropriar desse discurso a partir de um contradiscurso. Então, a questão por exemplo, se estão me nomeando a partir do meu lugar geográfico, é baiana, é nordestina, Sim. e a partir daí é regional, se isso para as pessoas, elas leem isso como arcaico e como desagradável, eu leio como positivo, porque eu me orgulho de ser desses lugares e de ter isso como a marca. E aí, o que é que eu faço? Eu faço o contradiscurso. Eu aciono isso como um movimento estético e escrevo isso do jeito que me interessa escrever, dizendo o que eu quero dizer. Então, eu acho que esse é um movimento do contemporâneo, que diferentes mulheres vêm acionado, diferentes pessoas, para a gente não ficar só na dualidade, né, homem e mulher. Eu acho que diferentes pessoas vêm acionando isso a partir de um lugar de se apoiar positivamente no que a sociedade lê em nós como negativo. Então, se a sociedade leu nessa personagem como negativo a fragilidade, ela reconecta isso a partir desse lugar de força. Só que o contraditório da vida é que eu conheci mulheres matadoras de bois. Então, eu estou dizendo que esse é um lugar só de homem, mas, por exemplo, eu teria mulheres para contar que conheci nesse lugar. Sim. Então, eu acho que Maria Tereza, a personagem, ela ter acionado esse lugar de o que é lido como violência, né? Porque imagina matar um animal. Não é simples, é uma imagem muito forte. É muito forte. É uma imagem muito forte que eu quis desenhar desse jeito para compor essa dualidade no livro o tempo inteiro. Sim. É a mesma coisa de estar pensando uma mulher intelectual numa comunidade rural, já que os centros urbanos, as universidades, em alguma medida, em algum momento, talvez não as leem nessa perspectiva. Exato. A gente ainda pode pensar um lugar social de pessoas que dizem assim, esse não é um livro, que os livros que tratam desses temas não vão ser livros esteticamente X ou Y, associados de modo positivo, porque vão tratar de questões sociais. Porque, infelizmente, tem gente que ainda pensa que o estético é diferente do social, que o estético é diferente do político. E eu acho que isso, infelizmente, a pessoa só está perdendo intelectualmente, de se compor como uma pessoa que pode dialogar com diferentes campos. Sim. Não, total, perfeito. Ótimos pontos aí. E esse lugar do enfrentamento, né? Sim, é indispensável enfrentar, é vital. É vital. Para nós, o enfrentamento é vital. E o enfrentamento não é só levantar um machado para matar um boi, às vezes é escrever. E ficar só circulando pelo roseral, você não está enfrentando muita coisa, né? Acho que também esse é o... Mas o delicado também é pensar que o roseral é um enfrentamento no lugar, porque se a gente pensar uma caatinga, dentro de uma caatinga, o que eu decido destacar é exatamente a vegetação. Porque a gente lê muitos textos que vão falar de sertão e de caatinga como a extinção de qualquer possibilidade de vida. Sim. Como se toda a vida que existisse ali existisse só no grande movimento de sobrevivência. E eu estou querendo trazer exuberância. Eu quero trazer exuberância para isso também. Vou ler um trechinho aqui, a gente está finalizando já. Eu vou ler um trecho, posso? Claro. Bom, a vida parecia não sair do lugar. Filhinha mata-boi encarava um ponto fixo, como se desejasse se segurar no presente. Não queria ser novamente levada para aquele dia.
Apertava o cabo da faca com força. Olhou para o próprio corpo, ainda salpicado de sangue da matança do animal daquela manhã. Tanto tempo havia passado e parece que ela ainda não tinha se acostumado com o sangue e com a morte. Maria Teresa queria gritar como se estivesse presa numa manhã de sábado ou no corpo de uma matadora de boi valente. Maria Teresa não queria ser valente, mas a vida parecia não lhe dar outra opção. Nossa, muito maravilhoso isso. E eu queria te perguntar, pegar esse trecho pra gente finalizar, te perguntando aí, porque aqui fala muito de força, de valentia, de luta. Sim. A sua valentia hoje é pra lutar pelo quê? Eu fiquei muito emocionada com você lendo esse trecho, Ai, porque é incrível ouvir a leitura. Eu acho que a leitura é um lugar de dignidade muito grande. Você escrever uma coisa e alguém lê, dá atenção a isso. Eu acho que é revolucionário. Marcar, é revolucionário. Para mim, é a grande revolução. Se a pessoa pensa assim, eu quero acionar um lugar de revolução no mundo, o que eu posso fazer? Às vezes é ler alguma mulher. Exato. Às vezes, ler o texto de uma mulher com dignidade, com seriedade, é a grande revolução que o nosso país espera e precisa. Enfim, emocionada e esqueci sua pergunta. E eu fiquei muito emocionado aqui também, vou ter que rever. Não, eu estava falando que esse trecho especificamente, o livro como um todo fala muito disso, mas esse trecho fala muito de força, de valentia, de coragem. Sim. E eu te perguntar hoje, a sua valentia é de lutar pelo quê? Além de tudo que a gente já falou aqui, que está muito claro das suas lutas. Eu acho, Custódio, que infelizmente a minha valentia segue ser lutar pela vida. Infelizmente, o Brasil ainda não me deu outra possibilidade. Não me deu. Quando eu vim para aqui, eu compartilhei a viagem com várias outras mulheres, porque a gente sabe das estatísticas do que pode acontecer o tempo inteiro, do que tem acontecido, a gente ouve sem parar. Então, eu acho que, infelizmente, eu ainda estou nesse lugar de que as minhas escolhas ou a minha tentativa de sobrevivência ainda tem sido pela vida, nos diferentes lugares. Então, ainda no lugar de classe, eu ainda estou tentando sobreviver, é o meu lugar principal, é esse ainda. Por quê? Porque eu ainda estou pensando em tudo, no aluguel do mês, em qual cidade eu vou ficar, se tenho dinheiro para pagar o mercado. Então, ainda está sendo um lugar de sobrevivência esse. Nos outros âmbitos também, em pensar o meu corpo no mundo como uma mulher que faz escolhas, e parece que nós não podemos fazer escolhas, parece que não nos é permitido fazer escolhas no que diz respeito a tantos lugares, a opressão do machismo, a LGBTfobia. Então, eu acho que o meu corpo ocupa no mundo esse lugar ainda, que e acho que está publicando diz muito disso, né? Diz no lugar de vitória, claro, eu não estou dizendo que não. Eu entendo a importância que é também estar publicando, estar me mantendo saudável. É um lugar ainda muito básico, é o lugar de existir. Isso, né? é o lugar de existir, exatamente. Estamos ainda nessa frequência, nessa luta. E aí a gente vai tentando colocar beleza e complexidade nisso, mas na real nós estamos ainda tentando sobreviver. Tá, então eu queria te falar que você colocou muita beleza aqui nessa história. Incrível. Bom, chegamos aqui ao final. Eu estou super emocionado. Eu queria muito te agradecer pelo papo, pela gentileza, por você ter vindo aqui, por você estar produzindo o que você está produzindo, por ter criado essa história linda pra gente, que eu acho que não sai mais essa história, esse texto, nunca mais vai sair de mim e das pessoas que leram, que estão lendo também o livro. Então, eu queria muito, muito, muito te agradecer, te desejar imensa sorte, que você não pare de escrever, que você se feche mais nos apartamentos de Salvador para você produzir coisas maravilhosas como essa, que a gente está aqui esperando. Então, super, super, super obrigado mesmo. Assim, papo delicioso. Eu que agradeço. Agradeço a todas as pessoas que compõem tudo, essas cenas todas. Te agradeço em especial pela leitura que fez tão generosa. Imagina. Pelo contato imediato que fez assim que leu o livro, de ter falado comigo, enfim, é uma felicidade estar podendo dialogar sobre o livro. Esse é isso que eu disse, eu acho que esse é um lugar de existência muito grande, né? A pessoa lê o texto, é um oferecer dignidade, eu acho, ao nosso tempo. Nesse momento você está me oferecendo dignidade, mas junto a isso oferece a muitas outras mulheres. Acho que oferece ao seu tempo, ao meu tempo, ao nosso contemporâneo. É revolucionário esses movimentos que a gente vai fazendo de vida, porque nós estamos
eu acho mesmo, acionando lugares de poder na sociedade, que é nos pensar a partir do lugar da dignidade só. E a leitura, eu acho que é um dos lugares mais revolucionários desse país. Então, muito obrigada. Não, imagina, obrigado a você. E o lugar da inclusão também, né? Sim, que se dá muito pela leitura, eu acho, né? Por isso que eu acho que é importante que a gente leia. Porque é importante que a gente veja esses personagens pelo afeto, pela sensibilidade. E uma das coisas que mais podem nos sensibilizar no mundo é a leitura. Então, por isso que eu acho que é importante lermos mulheres, lermos textos que transitam em lugares que a sociedade lê como não literários. Acho que por isso que é importante. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Pessoal, super obrigado aí pela audiência. Papo delicioso aqui, maravilhoso. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, assinar o canal no YouTube, pra vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão de episódios como esse que vocês acabaram de assistir aí. Também seguir a gente nas redes sociais e em breve a gente vai estar aqui com outros conteúdos. Não deixe de comentar também o que vocês acharam, também dos livros que a gente acabou sugerindo aqui, quem vocês gostariam que viesse aqui conversar com a gente aqui nos próximos episódios. E é isso, tamo junto aí, episódio lindo aqui, super feliz. E a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo grande e até o próximo episódio. Beijo.